Paz do Senhor a todos os irmãos que estão conectados, já pedindo que os irmãos venham compartilhar a nossa transmissão. É um prazer tê-los outra vez conosco através desse meio, né, que Deus nos proporcionou. Me sinto muito gratificado e é gratificante, sem dúvida nenhuma, poder servir ao Senhor. Quero mandar aqui um alô também aos irmãos de língua espanhola. Hermanos, la paz del Señor, que Dios me lo bendiga a todos ustedes, ¿no? Tenemos con nosotros el pastor Ciro Sánchez Ibor, que es el escritor y mentor de los libros de teología, de los textos de teología que estudiamos y también de los textos de la escuela bíblica que estudiamos también, principalmente lo que habló de escatología. Quiero decir a los hermanos que es con mucha alegría que recibimos al pastor. Creo que, aunque la prédica sea en portugués, será muy así sencillo de poder entender, ya que la lenguaje es bíblica. Y pido a los hermanos que estén compartiendo nuestra transmisión en esta mañana, em nome de Jesus. Também os irmãos de língua portuguesa, aí nós estamos muito contentes de receber o pastor Ciro. A gente fica alternando nesse negócio de língua, pastor. O senhor que está aprendendo italiano, e parece-me que já aprendeu francês também, né? Sim, por graça de Deus, eu gosto de estudar línguas, né? E Merci. estou agora realmente estudando italiano, que já é com atraso, porque a minha ascendência é italiana, né? Zibordi, mas eu, por graça de Deus, estudei um pouco já de outras línguas também, mas excelente. Agora eu estou estudando italiano. Excelente. Vamos começar assim fazendo uma oração. Pai amado, graças te damos em nome de Jesus nessa manhã. Estamos extremamente contentes, Senhor, por tua presença, a presença do teu Espírito Santo em nós, e pedimos que guie, Senhor, o teu servo em toda boa palavra, alimentando-nos e dando-nos, Senhor, da glória, esse privilégio de ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós só temos a te agradecer e tão pouco a pedir, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, temos nesta manhã, outra vez, fazendo uma apresentação mais formalizada, o pastor e escritor, pastor Ciro Sánchez Ibor, que desde Niterói, Rio de Janeiro, está nos atendendo a esse convite para pregar em nosso púlpito virtual da Assembleia de Deus Tradicional em Bolívia. Pastor Ciro, que já vem de uma longa jornada com várias obras publicadas, e com certeza ele fará uma boa apresentação das tais nessa manhã, e eu deixo esse primeiro momento da apresentação do pastor já com ele, para que nós venhamos a apreciar no nome de Jesus. Pastor Ciro. Amém. Saludos, hermanos de Bolívia e Latinoamérica. Muito gusto estar com vosotros nesta manhã. Pastor Rony Reis, que se fosse traduzido seria Redes, né? em castelhano. Que Deus abençoe, grande prazer estar com o irmão, estar com todos os irmãos brasileiros também que estão acompanhando essa transmissão. É uma grande alegria, um grande privilégio para mim poder participar deste encontro tão especial. O Senhor Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E às vezes a gente pensa nisso apenas em reunião presencial. Mas não podemos nos esquecer que o nosso Deus é onipresente, onisciente, glória onipotente. A Deus. Ele está em todos os lugares. E ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, mesmo estando aqui distantes geograficamente, nós estamos na presença do Senhor. Então, se o senhor me permitir, pastor Rony, nessa minha saudação, eu posso falar um pouco dos meus livros? É isso que o irmão deseja? Amém. Fique à vontade, o tempo é seu. Por graça de Deus, eu tenho aí pelo menos 15, 16 livros publicados, então eu não vou aqui falar de todos eles com detalhes, porque não dá tempo, mas eu vou apenas mostrar aqui para os irmãos e, na medida do possível, fazer um pequeno comentário. Meu primeiro livro pela nossa CPAD é esse aqui, ó. Tá dando para ver bem aí, pastor Rony? Amém.
Perguntas intrigantes que os jovens costumam fazer. Um livro que eu escrevi para jovens em 2003 e foi um livro que Deus utilizou para que eu iniciasse esta carreira para a glória do Senhor como escritor. Na época eu já vinha escrevendo artigos e também até mesmo comentários bíblicos para a escola dominical, e esse foi um primeiro livro. Depois, Deus me deu graça, eu fiz um segundo livro, denominado Adolescentes S.A., coisas que rapazes e moças precisam saber, não é? Adolescentes S.A., e os adolescentes perguntam muito o que é esse S.A., e eu, às vezes, brincando, digo, é adolescente sem assunto, né? Mas é brincadeira, é sociedade anônima, porque na época também tinha aquele filme que depois teve até continuação, denominado Monstros S.A., mas não foi isso especialmente que eu quis dizer. É que a adolescência é uma fase que assim, tem a própria linguagem, a roupa e tal, é um segmento à parte. Então, aí eu fiz um trocadilho com Sociedade Anônima. Depois veio um livro o meu primeiro livro foi para pregadores. Esse se tornou bastante conhecido, não é? Erros que os pregadores devem evitar. Por graça de Deus, é um best-seller da nossa CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e esse livro deu início a uma série, não é? Então, esse é o primeiro. Depois veio, eu continuei falando sobre o mesmo assunto, só que agora falando sobre Paulo. Evangelhos que Paulo jamais pregaria, de 2006. Depois veio mais erros que os pregadores devem evitar, a continuação, ficou até um pouco mais volumoso, não é? E alguém pode dizer, mas esse irmão só fala de erros e tal. Ele gosta de falar de erros. Eu vou dizer para os irmãos que eu não tenho prazer de falar de erros, mas a gente, às vezes, apresenta o lado negativo para valorizar o lado positivo. Então, por isso que a gente faz essa abordagem sobre os erros que os pregadores devem evitar. Mas não é qualquer erro, não são esses erros corriqueiros, né? Na verdade, são erros doutrinários, erros relevantes. Porque erros corriqueiros, assim, às vezes a pessoa está com a mente cansada, ela comete, pode trocar uma palavra pela outra, como aquele irmão que foi fazer uma oração e ele quis dizer poderoso Deus, soberano, na hora ele se atrapalhou e falou saboroso, né? Então, veja, acontece, a pessoa pode se atrapalhar na hora, mas essa série, aí vem outro livro, Erros que os Adoradores devem evitar. Essa série é voltada para erros doutrinários. Depois tivemos erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Esse é só sobre escatologia, mas também voltado para a correção à luz da Bíblia, é claro. Em seguida veio o meu segundo livro sobre Paulo, que é Procuram-se Pregadores como Paulo. Por graça de Deus, eu já fiz 3 livros sobre Paulo. Esse é o segundo, Procuram-se Pregadores como Paulo. E aí, pastor Rony, bom, sabe que muita gente diz, irmão Ciro, ele gosta de falar de erros e tal, e é muito crítico. Mas aí Deus tem me abençoado, e eu também, por graça do Senhor, escrevi uma série agora, estou escrevendo, não terminou ainda, uma série sobre os acertos, né, que os pregadores devem observar. Então temos aí, João Batista, o pregador politicamente incorreto, é o livro que abre a série. Temos também Estevão, o primeiro apologista do Evangelho, grande pregador que foi Estevão e defensor do Evangelho do Senhor Jesus. Pedro, primeiro pregador pentecostal. Muita gente pensa que o pentecostalismo começou agora, no fim do século XIX, no início do século XX. Ali foi um reavivamento da fé pentecostal. Nós que somos pentecostais, claro que nos prezamos, nós sabemos que o pentecostalismo deriva as suas doutrinas da Bíblia. Então, apesar de muita gente falar que isso é um anacronismo, claro que os apóstolos naqueles dias não se identificavam como pentecostais, mas é claro que eles já eram, sim, pentecostais do ponto de vista do que nós defendemos hoje. E eu digo na essência, né, pastor? Na essência, o crente cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, que fala em outras línguas, que crê em profecia e tal. Isso é ser pentecostal. Isso aí já havia no primeiro século. Depois veio também o livro Filipe,
o primeiro evangelista da igreja, outro livro dessa série. O quinto livro dessa série é Barnabé. Olha aí, Barnabé, que muita gente pensa que foi apenas um coadjuvante, né? Não, Barnabé foi um protagonista, um grande pregador. Barnabé também, claro, que ao lado de Paulo, não é? Às vezes ele fica meio escondido, não é? Como uma eclipse, né? Mas, na verdade, ele tem um grande protagonismo, Barnabé, inclusive ajudou Paulo, né, em várias circunstâncias. E o livro mais recente, não vou dizer que é o último, porque o último, se Deus quiser, está chegando aí. Talvez esse ano, a expectativa era para esse ano, mas com essa dificuldade que estamos enfrentando, talvez, né, muitas coisas sejam adiadas, nossos agendamentos, inclusive, estão sendo adiados, né? Eu tinha a viagem marcada agora para várias cidades do Brasil e também para fora, não sei como vai ficar. Algumas já foram adiadas, outras foram canceladas. Estamos aguardando no Senhor, esperando que esse momento aí passe, né? Mas tudo está nas mãos do Senhor. Então, o sexto livro da série é Paulo, o príncipe dos pregadores. É bom fazer só um pequeno esclarecimento, que os irmãos, especialmente os de outras tradições, podem estranhar esse título, né? Como assim? Paulo, príncipe dos pregadores? Príncipe dos pregadores é Spurgeon, aquele grande pregador lá da Inglaterra. Sim, Spurgeon foi um grande pregador, mas muito tempo antes dele, Deus levantou um camarada chamado Paulo. E Paulo foi, de fato, um pregador itinerante. É bom que se diga isso, porque, claro que Spurgeon consta da história que ele viajou para aqueles países ali, vizinhos e tal. Ele foi, claro, para a França, para o país de Gales. Ele viajou também. Mas Spurgeon não ficou conhecido como príncipe dos pregadores por causa da itinerância. Ele ficou conhecido como príncipe dos pregadores porque os seus sermões é que foram espalhados pelo mundo, né? Quando chegaram lá em Nova York, ele tinha 20 anos ainda, seu sermão chegou a Nova York, de lá, Nova York é um centro difusor, né? Então, Spurgeon passou a ser conhecido por muita gente, mas não que ele tenha, de fato, sido um pregador itinerante. Paulo é diferente. Paulo viajou ali por todo o Império Romano, toda aquela extensão de terra, né? Possivelmente teria chegado até a Espanha, embora não haja comprovação disso, mas ele tinha o desejo de ir à Espanha e, muito possivelmente, após a sua prisão em Roma, de 2 anos, ele que foi, claro, para Éfeso, onde deixou ali Timóteo como pastor, ele que foi também para a ilha de Creta, deixando ali também Tito como pastor, ele que viajou pela Ásia Menor e também voltou à Macedônia, de onde escreveu para Timóteo e Tito, a primeira carta a Timóteo também Tito, ele possivelmente teria, de acordo com alguns pais da igreja e também alguns eruditos da atualidade, né? Inclusive aquele erudito que é muito respeitado na atualidade, um grande estudioso, N.T. Wright, também conhecido como Tom Wright, né, que escreveu aquele livro Paulo, uma biografia, que é um livro interessante sobre a vida de Paulo. Ele que faz parte dessa corrente chamada Novo Paulinismo, né, Nova Perspectiva Paulina, também conhecido como NPP, né? Então, Tom Wright é um daqueles que defende que Paulo teria viajado de Roma para Tarragona, uma cidade que existe até. O senhor já esteve nessa cidade, não? Já estive em Tarragona e justamente aí na beira do Mediterrâneo, onde tem um anfiteatro, né? Sim. Esse anfiteatro onde morreu o bispo Frutuoso por defender o cristianismo. E há uma placa aí no porto de Tarragona, ou Tarragona, como é na linguagem correta, afirmando... Ou Tarraco. Tarraco ou Tarragona, exatamente. E então, afirma aí que provavelmente o apóstolo Paulo ancorou justamente nesse lugar para a disseminação do evangelho na Espanha. Inclusive, lá tem uma estátua de Paulo, né? Monumento Exatamente. de Paulo nessa cidade, né? É interessante, né? Mas é isso aí. E nesse livro,
por graça de Deus, eu falo um pouco dessa passagem, dessa possível viagem de Paulo a Tarragona. Uhum. Ele teria, nessa viagem de navio, atravessado aquelas duas ilhas que tem ali, exatamente entre Roma e a Espanha, tem duas ilhas ali, me fugiu o nome agora delas, mas quem olhar para o mapa do Império Romano Antigo vai ver ali, inclusive. Bom, até hoje elas estão lá, né? Muito bem. Pastor, Mas é isso, pastor. Sim. Dentro dessas obras, o senhor vê a figura de Barnabé, aqui se diz Bernabé, né? Barnabé, sim, que é um personagem, vamos dizer assim, singular dentro das Escrituras. Eu, na minha visão tão mínima, vejo ele como o trampolim do apóstolo Paulo, já que ele foi buscar o apóstolo Paulo para ir à igreja de Antioquia, né? E aí a gente vê o caminho sendo aberto por ele, sem contar a ligação de Paulo com os discípulos através de Barnabé, não é? Eu acredito que Barnabé foi usado por Deus decisivamente para ajudar o apóstolo Paulo em duas ocasiões, né? A primeira, quando ele precisou se aproximar dos apóstolos em Jerusalém. Exato. Ele, claro, era persona não grata, apesar de ter se convertido. Ali os irmãos tinham grande desconfiança dele. Então, Barnabé ele praticamente um fiador, né? Foi como dissesse, olha, eu ponho a mão no fogo por ele. Paulo, eu conheço Paulo. Paulo é um pregador. Ele já esteve aí, lá por Damasco, pregando e tal. Isso já tinha algum tempo da conversão de Paulo, né? Mas aí ele ficou alguns dias ali, 14 dias, diz a Bíblia, e teve um problema com os gregos e tal, acabou tendo que sair de lá, fugindo, né? E acabou indo para sua terra natal, voltando lá para Tarso, e ficou lá 10 anos, praticamente. 10 anos. Né? Ou seja, em 10 anos, muita coisa acontece. Certamente Paulo já estava esquecido ali, 10 anos tão longe de Jerusalém, mas Barnabé não se esqueceu de Paulo. Né? E quando Barnabé foi para Antioquia da Síria, fazendo um importante trabalho ali, e é ali que a gente vê que Barnabé não era um mero coadjuvante, Barnabé era um grande pregador, porque quando ele chega lá, diz a Bíblia em Atos 11, 24, que Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, essas pessoas que se uniram ao Senhor não foi por acaso, elas ouviram a pregação, elas ouviram o apóstolo Barnabé, que também é chamado de apóstolo, né? Pregando também é chamado. A palavra, fazendo a obra do Senhor. E lá depois, ele começou a ensinar muita gente, ele percebeu que não ia dar conta, porque Deus estava fazendo uma grande obra em Antioquia da Síria. Antioquia da Síria viria a se tornar um grande centro irradiador do evangelho, e ele se lembrou de Paulo e foi buscar Paulo lá em Tarso. Foi convidar Paulo para ajudá-lo a ensinar aquele povo em Antioquia da Síria. E aí nós vemos o que isso, no que isso resultou, né? Na grande... Glória a Deus. Deus estava nesse negócio, né? Os dois fizeram a primeira viagem. Depois houve aquela desavença entre eles. E alguém pergunta, quem errou? Foi Paulo que errou? Foi Barnabé que errou? Eu só sei quem acertou, né? Porque o Espírito Santo estava no controle de tudo e ele não erra. Através dessa grande obra que Deus fez, ali duas comitivas se formaram, né? Paulo foi com Silas, lá voltou, passou pela sua terra natal, revisitou aquelas igrejas da Ásia Menor. Barnabé também foi para sua terra natal com João Marcos. E veja como isso foi obra do Espírito Santo, que João Marcos, que até então Paulo não queria saber dele como membro da comitiva, foi treinado por Barnabé. Aí você vê novamente a importância de Barnabé. Ele participou desse treinamento com Barnabé, veio a se tornar um grande assessor de Barnabé e também posteriormente de Pedro, tanto que ele ajudou Pedro ele foi possivelmente um dos redatores das epístolas de Pedro e veio a se tornar o autor do Evangelho, né? O Evangelho de Marcos. E Paulo
lá no fim da vida, quando já estava lá na prisão mamertina, na última fase da sua prisão em Roma, né? A prisão mamertina que até hoje está lá, né? Está lá, inclusive, em italiano, diz que é a prisão de Paulo e Pedro, né? Porque possivelmente Pedro também esteve por Roma e os dois acabaram sendo martirizados lá. Então, veja, Paulo, naquela masmorra, naquela luta, naquela dificuldade, ele conseguiu escrever e na sua última carta ele diz para Timóteo, olha, Marcos é muito útil para mim, né? Maravilha. Ele reconheceu a importância. E veja, então, tudo isso, voltando à pergunta do irmão, porque Marcos foi, certamente, também, além de Paulo, né? Marcos também foi ajudado por Barnabé. Barnabé deu atenção a Paulo e também a Marcos, né? Olha só aqui, pastor, nós temos a presença do pastor Manuel de Araújo, que é pastor de uma de nossas igrejas lá em Barcelona. Ele afirma que os teólogos espanhóis realmente dizem que Paulo esteve ali em Tarragona, né? Eu estive junto com o pastor Manuel lá, nós estivemos dando início à igreja no ano de 2014, quando visitamos Tarragona e Reus, né? Que maravilha de participação. Pastor Manuel Araújo está conectado conosco, né? E, pastor, é glorioso esse sistema da internet que nos ajuda a estar conectado com o mundo inteiro. Pastor, o senhor considera Antioquia da Síria, que foi o reduto de Barnabé e Paulo por um período de tempo até que o Espírito de Deus, no capítulo 13 de Atos, os comissionasse, e o senhor considera que Antioquia foi o terceiro centro de avivamento depois de Jerusalém e Samaria? Olha, eu acho, inclusive, que Antioquia da Síria veio a superar esses dois primeiros centros, né? Porque, inclusive, a Antioquia da Síria, posteriormente, se tornou também o berço do que é chamado hoje, né, em hermenêutica, do método histórico-gramatical, que é o nosso método por excelência. O irmão sabe que, naquela época, havia duas grandes escolas. A escola de Alexandria, que valorizou mais o método alegórico, né, com Filo de Alexandria, que foi, claro, um contemporâneo de Jesus, mas cujos escritos só vieram a ser mais valorizados ali a partir do segundo, do terceiro século, né, através de Orígenes e tal, mas o método mais alegórico, que veio a prevalecer na Idade Média. O método histórico-gramatical, que foi redescoberto ou retomado, recuperado por ocasião da Reforma, ele vem de Antioquia da Síria, né? Então, veja, claro, não começou propriamente Antioquia da Síria, porque a gente vê o próprio Senhor Jesus e os apóstolos apresentando a semente desse método, porque Jesus, quando ele interpretava, ele tomava a palavra de Deus, de fato, como literal, né? Os fatos narrados como históricos, né? Ele fala de Adão e Eva, e cita como personagens que realmente existiram, Jonas, até aquele caso em que Jonas foi engolido pelo grande peixe. Jesus não trata aquilo como uma alegoria, Jesus trata aquilo como algo que realmente aconteceu. Então, veja, Antioquia da Síria foi, além de um grande centro irradiador do Evangelho, o Evangelho foi levado por toda parte ali no primeiro século, depois, posteriormente, se tornou também ali o berço dessa maneira ortodoxa, né, de interpretar a palavra de Deus, que prevalece até hoje. Então, eu vejo a Antioquia da Síria como um importante centro. Jerusalém, claro, o primeiro ali, o derramamento inaugural do poder do Espírito aconteceu ali. Depois, Samaria, né, o Pentecostes samaritano. Mas eu considero a Antioquia da Síria como o grande centro missionário, né, o grande centro de onde o evangelho realmente se propagou por todo o mundo, né? Porque a gente fala por todo o Império Romano, mas vamos lembrar que depois de ter invadido toda a Europa, a mensagem pentecostal, especialmente, eu fico me lembrando daquele episódio em que Paulo queria pregar na Ásia, na província da Ásia, o Espírito Santo disse não, queria pregar na Bitínia, o Espírito de Jesus disse não, e ele então teve aquela visão daquele homem, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos,
e ele atravessou o Mar Egeu, foi lá para a Europa, e logo o evangelho atingiu a Europa, e da Europa, né, dando aqui um grande salto na história, né, porque aconteceu muita coisa, né, de lá para cá, mas depois de ter invadido toda a Europa, a mensagem pentecostal, não estou falando do evangelho de maneira geral, mas a mensagem pentecostal foi para a América do Norte, da América do Norte veio para o Brasil, veio para a Bolívia e para tantos outros países, e é por isso que nós estamos aqui hoje, dando glória e aleluia ao maravilhoso nome do Senhor, não é? É verdade, pastor. E por essa pressa de Paulo passar a Macedônia, ele esqueceu a capa, né? Esqueceu a capa e depois mandou levar para ele. A capa, isso aí né? Pastor, o John MacArthur, ele traz uma obra intitulada O Evangelho segundo Paulo. Não sei se o senhor já observou, né? Eu tenho... Sim, pode seguir, pastor. Não, John MacArthur é importante fazer algumas observações até sobre ele. Sem dúvida. Porque John MacArthur, ele é, ao mesmo tempo, um antipentecostal, para ser uma linguagem bem clara, né? Ele é um antipentecostal, ele é contrário à atualidade dos dons espirituais, do batismo do Espírito Santo, como nós cremos. Só que, por outro lado, John MacArthur, ele é, no campo da escatologia, por exemplo, ele é um pré-milenarista, pré-tribulacionista e defende o dispensacionalismo clássico, conforme nós defendemos. Então, eu gosto muito de John MacArthur nesse campo da escatologia, eu aprecio os seus escritos para a liderança, só faço essa ressalva aí, não é? Cuidado que a gente tem que ter no que tange a fé pentecostal, ao pentecostalismo, que ele realmente Exatamente. Ele destoa muito e acaba sendo muito criticado, mas aí no caso do John MacArthur em especial, a gente tem que realmente examinar tudo e reter o que é bom, não é? Porque exatamente. Tem muita coisa boa, né? Muito obrigado pela observação. Quando eu acompanho aí as suas lives de escatologia, eu também tenho o Orton, né? Stanley Orton. Sim. Eu tenho o Rhodes também, que foi um presente do pastor Dirley, que está nos assistindo. E essa obra... Esse ainda eu tenho na capa antiga. Na capa antiga, né? Mas é o mesmo conteúdo. Agora eu tenho esse aqui que sobre Apocalipse. Eu queria muito, assim, ver se eu consigo um exemplar e conseguir lhe enviar, que está em espanhol, mas eu achei muito bom também, né, que ele traz, assim, uma diversidade que é muito boa na interpretação, ele é muito... não sei se você conhece. Aí, ó. La Consumación, Apocalipse, né? La Consumación del Plan... The Plan Eterno de Deus. O escritor é Evis L. Carvalhosa. O prólogo é de Emílio Nunes. Mas é uma obra boa que eu tenho consultado, muito boa mesmo. Acompanha o nosso raciocínio. É um comentário de Apocalipse, versículo por versículo, como que é? Ele vai abordando, ele fala das escolas de interpretação, aí em seguida ele vai abordando os versículos por versículo, dando, por exemplo, aqui, ele aborda, por exemplo, Babilônia, a cidade rameira. Ele faz a descrição da rameira, ele faz a interpretação da visão, e ele traz as notas exegéticas e comentários. Rameira, só explicando para os brasileiros, é aquela prostituta, né, do capítulo 17. Exatamente. Mas, pastor, eu vou fazer um esforço de conseguir um volume desse e lhe enviar para o senhor dar uma analisada, tá bom? Seria uma benção, hein? Olha, depois o senhor me manda o endereço direitinho e aí a gente manda por correio desde Corumbá e fica mais fácil de chegar. Pastor, nós já conversamos, tentamos tirar um pouquinho do seu sangue, né? E avisando os irmãos que através do CETADB há uma live feita nas quartas-feiras, às 10 da noite, que é sobre escatologia, e há live também dia de domingo, né? Se eu não me equivoco. A gente tem tentado acompanhar a enxurrada de perguntas, porque são inúmeras.
E haja a paciência e a tranquilidade para responder a todas, algumas até repetitivas, como a gente já observou. E mesmo assim tem que fazer a abordagem, né? Então, pastor... Sim. Eu quero até aproveitar para mandar aqui uma saudação para o nosso pastor Hércules Carvalho de Nobre, que está nos acompanhando lá desde Apucarana, o Paraná. Então, Deus abençoe o nosso querido diretor do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil. Ele está nos acompanhando e realmente todas as quartas-feiras, às 10 da noite, nós temos essa live e domingo às 11 da manhã, horário de Brasília. Só que no próximo domingo nós não teremos, por conta do Dia das Mães, né? Muitos vão estar ali preparando o almoço, aquela família já está reunida, né? Mas é uma reunião especial do Dia das Mães. Então, nesse domingo nós não teremos. Mas a partir da quarta-feira nós vamos retomar, respondendo aí as muitas perguntas, como o irmão falou, né? Por graça de Deus. E algumas realmente, como o irmão falou, são um tanto repetitivas, mas se faz necessário responder. Exatamente. A audiência também é rotativa, né? Se bem que todas as lives estão gravadas e à disposição de quem desejar lá no YouTube do CETADB Oficial. Pode ser encontrado lá todas as nossas lives e aí a pessoa pode encontrar a sequência, né, dos estudos ali. Amém, pastor. O desejo era a gente continuar viajando aí pela Bíblia, pelo mundo bíblico, mas nós temos um compromisso de fazer uma exposição da palavra de Deus, que não deixe de ser também uma viagem, e esperando que o último volume, olha só a ideia, seja Jesus Cristo, pregador divino. Que tal? Olha, sugestão. Jesus breve virá, não tardará. É verdade. Pastor Ciro, desse momento em diante, eu deixo o púlpito virtual da Assembleia de Deus Tradicional com o senhor. Eu vou sair de cena e volto ao final, no fechamento da sua mensagem. Que Deus o abençoe e que sejamos alimentados pela palavra. É com o senhor. Amém. Queridos irmãos e amigos, mais uma vez quero dizer da minha alegria de estar aqui participando deste culto online com o nosso querido pastor Rony Reis. E eu quero, nesses minutos que temos à disposição, partilhar com os irmãos e amigos de todo mundo que nos acompanha. Nós temos aí uma audiência muito especial de irmãos do Brasil e de Latinoamérica e também da Europa. Inclusive o nosso querido pastor Manuel, lá de Barcelona, que está acompanhando e já deu a sua contribuição falando sobre Paulo. Mas eu quero agora convidá-los, meus estimados irmãos, amigos, a que nós abramos as nossas Bíblias. Há uma palavra que Deus tem colocado no meu coração quando eu orava, pensando nesse culto, em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10. E depois vamos ler também em Efésios capítulo 4. Mas Provérbios capítulo 24, versículo 10, nos diz assim a palavra do Senhor: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Abra também a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículos 10 a 13. 4 de Efésios, versículos 10 a 13. Ou melhor, Efésios capítulo 6, não 4, Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13. 6 de Efésios, 10 a 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais existir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, sendo bem objetivo, temos lido aqui a palavra do Senhor e as passagens que lemos, elas mencionam dias difíceis, pelos quais o servo de Deus, a serva do Senhor, precisa atravessar. No primeiro texto, o autor sagrado disse: se te mostrares frouxo no dia da angústia, veja, no dia da angústia, a tua força será pequena. Então veja que se menciona o dia da angústia. E lá em Efésios 6, versículos 10 a 13, o apóstolo Paulo, também inspirado por Deus, ele disse que nós temos que nos fortalecer na força do Senhor, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes no dia mau. Então veja, a Bíblia menciona o dia da angústia e o dia mau, porque nós passamos por dias de angústia, nós passamos por dias maus, todos nós passamos. Não existe, a vida cristã não é sinônimo de estar num mar de rosas, num parque de diversões. Não, nós estamos passando por esse mundo e há muitas provações, há muitas dificuldades. E o próprio Senhor Jesus, no seu último sermão, antes de morrer, antes de dar a sua vida por nós, lá em João, no capítulo 16, no último versículo daquele sermão, porque logo em seguida vem a oração sumo sacerdotal, lá em João, capítulo 17. Então, no capítulo 16, no versículo 33, no último versículo, concluindo o seu sermão, seu último sermão, Jesus disse aos seus discípulos, a igreja nascente, ou seja, ele falou a eles, também a nós por extensão, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer? Ele disse, olha, eu atravessei dificuldades, eu passei por dias maus, eu passei por dias de angústia, mas eu venci o mundo. Então, não se turbe o vosso coração, ele disse lá anteriormente, credes em Deus, crede também em mim, e tal, e ele deu uma palavra de ânimo, e ele disse que no mundo teremos aflições, mas devemos estar firmes, porque ele já venceu o mundo. E se ele venceu, e ele venceu como homem, debaixo da unção do Espírito Santo, nós também podemos vencer. Devemos ser seus imitadores. Mas, meus irmãos, aqui sendo bem objetivo, eu vejo nesses textos bíblicos que acabamos de ler, pelo menos 3 passos para nós vencermos no dia mau. Vencermos no dia mau. Um primeiro passo que eu gostaria de apresentar é que nós temos que nos convencer de que todo crente fiel, não é o infiel, fiel, todo crente fiel passa por dias difíceis, passa por dias maus, passa por dias de angústia, todo crente fiel. Não adianta você achar que você é um super crente, não adianta você abraçar o triunfalismo e achar que o crente está por cima de tudo. Veja agora essa provação que estamos vivendo. Será que algum crente pode se dar ao luxo de dizer, não, essa pandemia não me atinge, eu estou por cima disso, eu estou com o Senhor e tal? Não, todos nós estamos sendo atingidos. Essa pandemia nivelou a todos. Ninguém pode dizer que é mais importante, que está por cima, que não foi afetado. Todos nós estamos em nossas casas, presos, não é? Alguns estados do Brasil estão decretando o chamado lockdown, né? As pessoas não poderão mais sequer sair e tal, vão ter que ficar um tempo dentro de casa, presas literalmente dentro de suas casas. Mas graças a Deus, a Bíblia diz em tudo da graça, que nós ainda temos à nossa disposição a internet. A internet foi tão criticada em tempos passados, você vê que Deus ele está no controle de todas as coisas, e aquilo que muitos usam para o mal, porque de fato a internet é usada para o mal por muita gente, está servindo aos propósitos do Senhor também, para que a igreja possa se reunir,
dessa maneira, virtualmente, e glorificar a Deus. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui nessa rápida mensagem é que o crente tem que se convencer de uma vez por todas de que ele passa por dias difíceis. A Bíblia diz que o crente fiel passa por aflições e tribulações. Poderíamos aqui ler várias referências. O próprio apóstolo Paulo, que já mencionamos aqui, quando estávamos conversando antes dessa mensagem, Paulo, quando foi chamado por Deus, o que diz lá em Atos, capítulo 9, versículos 15 a 16? Jesus disse para Ananias, Ananias, este homem aí, esse perseguidor, esse que perseguiu o meu povo, Paulo, ele será para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos judeus, diante dos gentios, diante dos reis. E tem mais, eu vou lhe mostrar quanto ele tem que sofrer por causa do meu nome. Veja que Paulo foi chamado também para sofrer, porque o sofrimento para nós é algo honroso, sofrer por amor a Cristo. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 14, que nos versículos 21 e 22, que importa que passemos por tribulações. O crente fiel passa por tribulação. Por isso que Paulo também escrevendo aos Romanos, ele diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo qual temos a entrada a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente nisso, mas também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia é muito clara. Nós passamos por dificuldade. Nós passamos por dificuldade. Nós passamos por lutas. Então, que nós estejamos atentos, que nós sejamos fiéis ao nosso Deus. Uma pequena interferência. Vamos avançar. Então, meus irmãos, o crente fiel passa por tribulações. Estamos seguindo os passos de Jesus. Estamos seguindo os passos de Jesus. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas ele diz na sua palavra, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que nós, então, estejamos atentos a isso. O crente passa por provação. Nós citamos aqui o caso de Paulo, que passou lá pela prisão mamertina em Roma, e de lá ele escreveu para Timóteo. E foi interessante que, naquela segunda carta a Timóteo, Paulo disse, Timóteo, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Veja, nós estamos em uma guerra. É importante definir isso de uma vez por todas, né, de início, que a vida cristã é uma guerra. Talvez haja pessoas nos ouvindo que foram endereçadas de maneira errada e estão pensando, não, ser crente é estar por cima das lutas, dos problemas, tem até alguns hinos que dizem isso, não é? Tal, acima dos problemas, acima das aflições, nada disso. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. É leve e momentânea, mas é tribulação. A Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós estamos numa guerra. E numa guerra, claro, você tem momentos de trégua. Imagine um soldado numa guerra e tal, e ele está recebendo ataques do adversário, e ele está se defendendo ali, ataca também, mas tem momentos de tréguas. E quando há tréguas, os soldados conversam entre si, eles se alimentam, eles podem até dormir um pouco, podem fazer alguns gracejos entre eles, mas é um momento de trégua. A guerra está em curso e dali a pouco eles podem ser atacados. Não podem deixar de vigiar. Por isso que Jesus disse, vigiai, olhai, lá em Marcos capítulo 13, versículo 33, Jesus disse, olhai, vigiai e orai. 3 coisas. Olhai, tem que estar atento. Vigiai. Não é apenas olhar por olhar, tem que estar realmente prestando atenção no que está acontecendo, pronto, preparado, olhar e vigiar e orar. Não podemos deixar também
de orar. Então, meus irmãos, é importante observar que aqui se menciona o dia da angústia. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, porque o crente passa pelo dia da angústia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus até nos livra da angústia. Ele pode nos livrar da angústia. Quando você lê lá no Salmo 54, versículos 6 e 7, não vamos ler aqui para ganhar tempo, você vê que Deus nos livra da angústia. Ali está claro. Mas quando você lê o Salmo 46, versículo 1, quando você lê o Salmo 18, versículo 6, não é? Salmo 46, versículo 1, quando você lê Salmo 18, versículo 6, Salmo 20, versículo 1, Salmo 91, tão conhecido, versículo 15, você vai ver que o Senhor nos livra na angústia. Você vai ver que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é socorro também e nos livra da angústia, muitas vezes, mas ele nos livra, sobretudo, na angústia. Então, meus irmãos, que nós estejamos atentos para que o Senhor nos ajude. Então, o primeiro ponto aí que eu quero destacar, já caminhando para o final, mas o primeiro ponto é, para vencer o dia mau, para vencer dias como estamos vivendo hoje, dias difíceis, dias de tribulação, dias de angústia, primeiro, nós temos que nos convencer de que o crente passa por dias maus. Não é que é algo raro, algo que a pessoa passa se estiver sendo castigada por Deus. Não. O crente fiel. Jesus deu exemplo ao andar na terra. Paulo sofreu. Pedro sofreu. E a Bíblia diz que se alguém está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Pedro disse, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas ele andou também sendo perseguido, zombavam dele. Ele chegou até a cruz, mas ele venceu, ele triunfou. Nós temos que andar como Jesus andou. Aliás, a Bíblia diz lá nos Salmos que nós estamos andando no caminho aberto pelos seus passos. Quando você olha para a Bíblia, você vê esse tipo de ênfase nos Salmos e assim por diante. Mas vamos caminhar aqui para um segundo tópico, que é um segundo passo para você vencer no dia mau. Primeiro passo, então, convencer-se de que o crente fiel passa por tribulações. O crente fiel passa pelo dia mau, passa pelo dia da angústia. Mas um segundo passo importante é que o crente não deve ser frouxo quando passar pelo dia mau. O que é ser frouxo aí nesse contexto, irmão Ciro? Alguém poderá perguntar. Ser frouxo aí, irmão, o próprio contexto indica, o próprio texto em si indica, que significa ter pouca ou nenhuma força, porque a Bíblia diz, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Então já está respondido aí, a priori, que o crente frouxo é um crente sem força, é um crente com pouca força, é um crente sem energia, é um crente desprovido de vitalidade, medroso, covarde. É isso que é um crente frouxo. E a Bíblia diz que aquele que se mostra frouxo no dia da angústia, ele vai ter força pequena. E se ele vai ter força pequena, ele não vai vencer no dia mau. Porque para vencer no dia mau, nós vamos ver daqui a pouco, é preciso ter uma grande força. E essa grande força não vem de nós mesmos, porque nós lemos também no início, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, meus irmãos, esse segundo passo é importante. É preciso não ser frouxo. Mas como não ser frouxo? Alguém poderá perguntar. O crente tem que ser uma pessoa otimista. O crente não pode ser uma pessoa pessimista, porque o pessimista, ele superdimensiona tudo. O crente tem que ser uma pessoa otimista. Você se lembra lá do relatório que Josué e Caleb fizeram, quando a Bíblia menciona aqueles 12 espias que foram enviados? A Bíblia diz que 10 deles voltaram lá com um relatório totalmente negativo. Né? Deus queria dar... Aliás, a terra já tinha sido dada, porque Deus falou para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 1, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado por herança. Ou seja, já tinha dado, mas tinha que pisar lá, tinha que conquistar. São como as bênçãos espirituais também.
Diz a Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou. Não é que ele abençoará. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora, se ele já abençoou, a bênção já é minha. Só que eu tenho que conquistar, por assim dizer. Batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, os dons espirituais, tudo isso está à disposição da igreja. Mas nós temos que buscar, nós temos que desejar, nós temos que orar para receber, ter fé. Então, era isso também que os espias ali foram enviados para trazer um relatório para que Josué, ou melhor, para que Moisés, naquela ocasião, né, em Números, ele pudesse estabelecer uma estratégia de conquista. Mas ele queria uma palavra ali que realmente fosse uma palavra de ânimo. Mas o que aconteceu? A maioria dos espias, de 12, 10, diz a Bíblia que eles infamaram a terra. Eles disseram, olha, não poderemos subir contra aquele povo, porque é um povo mais forte do que nós. A terra consome seus moradores, que todo povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, porque havia gigantes, não é? Também vimos ali os filhos de Anak, gigantes, descendentes dos gigantes, e éramos como gafanhotos perto deles. Claro, eles estavam sendo realistas, mas demonstrando também que eram pessimistas. Mas quando Josué e Caleb tiveram oportunidade para falar, o que eles disseram? Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. É verdade, tem gigante lá, mas esses gigantes vão ser o nosso pão. Eles vão trabalhar para nós. Era isso que eles queriam dizer. Então, meus irmãos, o crente, para não ser frouxo, ele não pode ser pessimista, ele tem que ser otimista. Outra coisa, para não ser frouxo, claro, é evidente, o crente tem que ser corajoso. Lembra dos 300 de Gideão? De 32 mil homens, Deus ali resolveu fazer uma seleção e disse, ô Gideão, tem muita gente, 32 mil, pode mandar embora covardes e medrosos. E quando Gideão mandou embora os covardes e medrosos, 22 mil foram embora. Daqueles 32 mil, só ficaram 10 mil. Aí Gideão talvez pensou, tem pouca gente, os midianitas é um exército muito grande, é como a areia do mar, mas vamos lá, Deus está conosco, 10 mil é pouco, mas Deus está conosco. Aí o que Deus falou para Gideão? Gideão, ainda tem muita gente. Manda esse povo beber água, que eu vou fazer mais uma seleção. E quando eles foram beber água, diz a Bíblia que 9.700, ali ao beber água, beberam de maneira totalmente desapercebida. Eles estavam no meio de uma guerra, se o inimigo chegasse, poderiam morrer, não saberiam nem do que tinham morrido, o inimigo poderia vir, beberam água de maneira desapercebida. Mas 300, que não dá nem 1% de 32 mil, porque você que é bom de matemática sabe, 1% de 32 mil seriam quantos? 320. 300 não é nem 1%, menos de 1%. Só que aquela minoria, aqueles 300 homens, ao beber água, aí eles levavam água à boca, mas estavam vigilantes, estavam olhando ao seu redor para ver o que estava acontecendo, porque os inimigos estavam ali por perto, eles sabiam disso. Então, Deus falou, Gideão, separe esses 300 aí, é com eles que eu vou dar vitória. E foi interessante as armas que Deus mandou Gideão entregar para o povo, para aqueles 300. Numa mão, eles ficavam com uma buzina, na outra mão, um vaso, um cântaro vazio, sem água, sem conteúdo, mas era para pôr uma tocha de fogo dentro daquele vaso. E eles foram ali, mas Gideão, eu fico pensando que passou pela cabeça daqueles homens naquele momento. Gideão, os inimigos vêm na nossa direção, eles têm lanças, eles têm espada, eles estão com escudo. A gente vai com essa buzina e com esse cântaro aqui, com uma tocha acesa. Mas, meus irmãos, Deus sabe o que faz. E em determinado momento, Deus ali falou, Gideão, toca a buzina, manda o povo tocar a buzina. E ali Gideão, claro, através de uma trombeta que ele tocou, o povo entendeu que era para tocar a buzina e começaram a tocar a buzina. E dali a pouco Deus falou, Gideão, agora chega de tocar a buzina, agora é hora de quebrar o canto. Quebra o canto, quebra o vaso. Que eles quebraram o vaso. Mas quando quebraram o vaso, ficaram com a tocha de fogo na mão. Aleluia.
que maravilha! E com aquele grande barulho e com aquela grande iluminação, diz a Bíblia que os midianitas ficaram ali numa situação difícil, na penumbra da noite, eles não sabiam o que estava acontecendo. Midianita começou a matar Midianita, pensando que era o inimigo que tinha chegado, e grande foi a vitória do povo de Deus. Mas o que isso significa? Fazendo aqui uma aplicação espiritual. Tocar buzina fala de oração. A igreja está orando, a igreja está em oração, mas não basta orar. O Senhor quer que nós quebremos o cântaro. O Senhor quer que nós nos quebrantemos na sua presença, porque quando quebrarmos o cântaro, vamos ficar com a tocha acesa na mão, a tocha de fogo, a tocha do poder pentecostal, o poder do Espírito Santo que está sobre a igreja. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, aqui caminhando, o crente tem que ser corajoso, não pode ser pessimista. E aqui nesses últimos minutos que eu tenho à disposição, deixa-me citar também o último tópico dessa mensagem. Então, como vencer no dia mau? Como vencer no dia difícil, no dia da angústia? Primeiro, convencer-se de que nós passamos pelo dia mau. Deus nos livra da luta, mas Deus nos livra na luta. Segundo ponto, o crente não pode ser frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O crente não pode ser covarde, o crente não pode ser medroso, o crente não pode ser pessimista, ele tem que ser corajoso. E terceiro e último passo, o crente, claro, não deve confiar na sua própria força. Ele tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É o texto que nós lemos lá de Efésios. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. O crente em si é fraco. Por isso que a palavra de Deus diz, digo fraco, eu sou forte, é o Senhor que é forte. É dele que vem a nossa força. Paulo também disse, posso todas as coisas daquele que me fortalece. A Bíblia diz em Provérbios que o coelho é um povo débil. Só que o coelho faz a sua casa na rocha. Ele em si não tem força, mas a sua casa está na rocha. O crente também, em si mesmo, ele é fraco. Mas, através do poder do Espírito Santo, ele vence, ele está na rocha, ele chega-se para o Senhor. A Bíblia diz, chegando-os para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. A nossa força vem do Senhor, e são muitas as fontes dessa nossa força. O nome do Senhor, a Bíblia diz, torre forte, é o nome do Senhor, para ela correrá o justo. Corra para os pés do Senhor, creia no poder do nome de Jesus. A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse, nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, alimente-se da palavra. A oração, é pela oração também que o crente se fortalece, é pelo louvor. Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e a alegria do Senhor é a nossa força. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Onde você estiver aí, curve a sua cabeça. Vamos fazer uma oração e pedir que o Senhor aplique a sua gloriosa palavra ao nosso coração. Pai Celestial, em nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, nós queremos te glorificar, nós queremos te render graças por esta oportunidade de estarmos aqui para meditarmos na tua palavra. E que nesta hora, Senhor, o teu Santo Espírito aplique a palavra aos corações, que nós nos fortaleçamos na força do teu poder, ó Senhor. Anima a tua igreja, anima o teu povo, que ninguém se desanime, Senhor. Nós estamos vivendo esses momentos de lutas, esses dias maus, esses dias de angústia, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. O Senhor está conosco. O Senhor disse na sua palavra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor também disse, eis que estou convosco todos os dias. Não é apenas em alguns dias, não é apenas nos dias de fartura, de alegria, mas nos dias maus também, nos dias de tribulação também. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a todos. Pastor Rony Reis, agradeço pela oportunidade. O Senhor está conosco e não temos que temer o que nos possa fazer o homem, não é? Como diz lá em Hebreus, no capítulo 13, Amém. Versículos 5 e 6. Que Deus abençoe. Paz do Senhor.
Aguente só um pouquinho aí para a gente fazer o nosso fechamento. Saudações do pastor Enés ao senhor lá de Manaus. Temos também pastor Jucinei, pastor Manuel, pastor Dirley, o evangelista Anderson e tantos irmãos aqui que estão dando a saudação, agradecendo também pela palavra. Pastor, o nosso tempo está chegando ao final, mas outra sugestão seria, né? Erros escatológicos no tempo da pandemia. É verdade. A CPAD acabou de lançar um livro também próprio, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Não é sobre erros, né, escatológicos, mas é um livro também interessante, que inclusive está à disposição gratuitamente para ser lido virtual, o livro, na verdade, livro virtual, né? E-book. E-book. Exatamente. Aqui, pastor, nós enfrentamos aqui uma onda muito forte do cabelo dentro da Bíblia, né? Do dia determinado por Deus para não sair da rua, porque durante 6 dias ia morrer todos que botassem a cara na rua. Profecias de crianças numa rádio dizendo que Deus ia matar quem saísse na rua numa terça passada, do mês passado. E esses áudios chegam a mim, esses vídeos chegam a mim para analisar aqui dos irmãos de Bolívia. Temos outro agora recente usando versículos, passagens bíblicas totalmente fora do contexto, dando uma maldição no mundo inteiro, dizendo que é Deus que está matando as pessoas para que elas se orientem e se voltem para Ele, né? Então, uma série de situações aqui que a gente enfrenta e que, graças a Deus, até os seus livros, aquele Erros Escatológicos, ele nos ajuda muito a poder tomar uma posição diante dessas coisas. Aí eu fiz um vídeo também curto para ser dividido em WhatsApp, em espanhol, refutando essas profecias, porque chegou aqui, estava no Brasil, chegou aqui o negócio de encontrar um cabelo de uma criança dentro da Bíblia, colocar dentro do copo de água e beber, porque estaria livre do coronavírus. Então, o senhor talvez não tenha muita ideia de como é a situação escatológica aqui na América Latina, ou talvez tenha, mas é terrível, que só Jesus na causa. Então, eu fiz um culto online também sobre falsos profetas e falsas profecias, refutando um montão dessas coisas aí. É impressionante que as pessoas usam a tragédia para fomentar passagens fora do contexto dentro da Bíblia. E isso causa um transtorno, um medo, porque os irmãos que me mandavam, pastor, e agora o que nós vamos fazer? Eu digo, calma, porque tinha que ungir a porta e a janela para o demônio não entrar, como se o demônio precisasse de porta fechada e janela fechada para entrar, né? Então é isso, pastor. Muitíssimo obrigado aos irmãos que estavam conectados, meus parabéns, você foi abençoado hoje. Espero que a gente tenha outra oportunidade, que Deus abra as portas para a sua viagem à Bolívia junto com o pastor Hércules e a gente possa estar junto nesse seminário. Sim. Amém. Assim que passar aí essa onda, quem sabe, né? Há um desejo, sim, do pastor Hércules, ele até manifestou no dia que ele ministrou aí a palavra, que eu estava acompanhando, o desejo de nós fazermos, se Deus assim permitir, uma escola bíblica em Bolívia. E vamos orar para que Deus nos ajude, né? Deus continue aí lhe abençoando, lhe dando essa estratégia dentro da Escritura, né, de escrever boas obras que têm ajudado e alimentado muitas pessoas. Claro que as obras são com base na Bíblia Sagrada e isso é o que nos fortalece. E lhe dê mais inspiração aí para continuar fazendo esses escritos, né, que os irmãos tanto elogiam e gostam, né? Eu vou adquirir o restante. O Anderson tem aqui algumas obras dos pregadores, né? Creio que de Felipe, né? De Pedro tem, e de Barnabé também ele já tem. Eu vou procurar ler. E em nome de Jesus, vamos vencer esse momento, né? Não ser frouxo. Aqui diz, não se ache flojo em dia de trabalho. Então não vamos ser frouxos. Pastor Ciro, um abração na família, na esposa, nas filhas, e Deus o abençoe poderosamente. Vamos acompanhar sempre. Que Deus nos dê outra oportunidade, em nome de Jesus. O meu último pedido seria, faça a oração final e nos faça a despedida com a bênção apostólica, por gentileza.
Amém. Foi um prazer estar com os irmãos. Peço desculpa aí dos ruídos, que a gente está aqui num bairro um pouco barulhento e cachorros latindo, mas eu acredito que não atrapalhou muito, né? Vamos adiante. É natural. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estar aqui com os teus servos, participando desse culto online. Queremos agora, Senhor, nesse momento de despedida dessa live, desse encontro, queremos te agradecer, Senhor, pelo momento tão especial, que a tua palavra realmente possa ser aplicada pelo Santo Espírito em cada coração e que os teus servos e servas se sintam fortalecidos, Senhor, pela tua palavra, que a tua palavra é poderosa, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, este nome que é sobre todo nome, este nome que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor, abre portas para os teus servos. Tu és um Deus que abre porta onde não tem porta, tu abres caminho onde não há caminho, e tu és maravilhoso, Senhor, para nos ajudar nesse momento de grande dificuldade, mas o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, Maria Auxiliadora, Jails, que pediram oração, Deus os abençoe e os cure nesta manhã. Muito obrigado, pastor. Amém. Amém a todos os irmãos conectados. Deus abençoe. Até a próxima, Nos vemos. Amém. Qualquer coisa, o WhatsApp.